Olá, muito boa noite, como estáis? Estáis bem? Eu estou mais ou menos. Estáis indo? Eu estou mais ou menos. Então hoje é 434, acho eu. E aqui estamos nós para mais um fim de semana doloroso para todos nós, porque no fundo é um fim de semana. E os fins de semana são sempre dolorosos. Nós portamos-se mal, não se portamos bem ao fim de semana. Nós, ao fim de semana, não somos pessoas gentis. Vamos para onde não devemos. Não é Anselmo, não é Silvia Bernardes. Então, não sei. Os fins de semana são sempre horríveis. Falar nisso, quem é que Zé Almeida, Júlia Marques, está boazinha? Ana Carreira, João Francisco, Susana Duarte, Alzira Santos, Cláudia Figo, Liana Martins, Mónica Gomes. Eu estou indo. Chega? O eu estou indo chega? Ou pensai? Já que eu não penso. Graziela Calado. Lília Vitória, estás melhorzinho ou não? Ou nem por isso? Pietro ou Balde? Olha, Teatro de Balde. De acordo com Teatro São Pedro Porto Alegre, BD Obalde, show de lançamento do Maria Ramalho, uma santa noite para si. Patrícia Marques, Fábio Correia, um santo Natal para ti. Ana Paula Venâncio, uma santa Ana Paula. João Gabriel Bairradas, Teresa Neto, Terezinha. Amanhã venha cá, assim numa rapidinha, para me cortar aqui uma unhinha. Fátima Beijoco, Lourdes Tavares. Lili Vitória, não disseste se estavas bem ou mal? Estamos todos bem? Estamos todos mal. Liliana Fonseca. Liliana Fonseca, como vai os parentes? Teresa Neto, estou à espera que você me venha cá fazer um tratamento para eu ficar melhor. Portanto, é melhor vir amanhã logo antes de eu almoçar. Seres parente. Liliana Fonseca, Joaquim Bastos, está bem? Vou indo, mas não estás melhor, Lilia Vitória. Ana Cristina Lopes. Vamos indo. Vamos ajudar a Ana Cristina Lopes. Lembram-se de eu falar do Pietro Baldi? Pietro Baldi foi um filósofo. Pietro di Aliori Obaldi, melhor conhecido como Pietro Obaldi. Foligno, Itália, 18 de agosto de 1886. São Vicente, Brasil, 29 de fevereiro de 1972. Data de nascimento e morte. Foi um filósofo e pensador espiritualista italiano. Conhecido por trazer ao mundo o conhecimento aprofundado da lei divina e os fundamentos da civilização do terceiro milénio.
Morreu com 85 anos, velhinho. A sua naturalidade era italiano, a sua ocupação é pedagogo, professor, autor, tradutor, filósofo e pensador espiritualista italiano. Tendo dedicado boa parte da vida ao estudo da filosofia e da religião, escreveu diversas obras sobre o tema num enviés espiritualista e universalista. Ao longo delas, procurou demonstrar a existência de uma lei natural, segundo os princípios de Sócrates e de Platão. Metade dessa obra foi escrita na Itália e a outra metade no Brasil. O livro A Grande Síntese, escrito entre 1932 e 1935, é tido como uma das suas principais obras, versando sobre uma proposta de compreensão unificada entre as formas e o conhecimento humano. Grandes mensagens, introdução e início da obra de Ubaldi, considerado por ele de origem exclusivamente inspirativa. A edição brasileira apresenta uma biografia do autor. A Grande Síntese começa com o epígrafe: síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito. Traça o caminho que o ser percorria por meio da evolução, desde o plano da matéria até do espírito, e mostra a via de retorno a Deus, que seria o fenómeno fundamental do universo e escopo supremo da vida. O problema da consciência é sintetizado numa visão unitária e monista. As Núrias fala sobre técnicas e recepção de correntes de pensamento, defende a existência de tais correntes e procura explicar como elas poderiam ser captadas pela intuição. A Acesse Mística explica o fenómeno místico e descreve a experiência do autor nesse campo. História de um homem. O autor analisa as várias fases da vida, sobretudo em função da Grande Síntese e a Ascese Mística, que foram colocadas pela Igreja em 1939 no Index dos Livros Proibidos. Fragmentos de Pensamento e Paixão, a aplicação dos princípios expostos nos volumes precedentes, dos problemas individuais e sociais, os ideais franciscanos, a verdadeira religião. A nova civilização do terceiro milénio. O autor mostra que a ideia central, o escopo da obra, é o de contribuir conceptualmente para a formação de uma nova civilização que estaria para surgir. Faz previsões sobre o novo cristianismo e estuda o fenómeno místico vivido por São Francisco. Problemas do futuro. O problema psicológico, filosófico, científico propõe e apresenta a solução aos problemas mais dispares, fundamentais ao conhecimento. As ascensões humanas, o problema social, biológico e místico. O autor volta a observar a evolução da vida no aspecto espiritual. Deus e o universo. Síntese teológica começa a enfrentar em linhas gerais o problema das primeiras origens do universo e o aspecto cósmico do ciclo involução-evolução do ser. Profecias. O autor faz profecias que se cumpriram integralmente, explica Nostradamus, o Apocalipse e os profetas do Velho Testamento. Comentários. Apresenta opiniões e críticas à primeira obra escrita até 1951, inclusive a carta de Albert Einstein. Problemas atuais. O Novo Mundo faz uma crítica à maquiavélica, tratando da estabilidade monetária, da patogênese do câncer e da teoria da reencarnação. O sistema. Gênese e estrutura do universo. É uma teologia científica, traça o caminho da existência do ser e as primeiras origens, mostrando a obra de Deus na criação. A grande batalha descreve a luta que um indivíduo espiritualizado deve sustentar no ambiente terrestre, diante da necessidade prática constante, contrastante com o ideal. Evolução e Evangelho. Examina a posição do Evangelho diante da realidade da vida e a moral utilitária. A lei de Deus, com palavras simples, explica como funciona no mundo
o pensamento diretivo de Deus. A técnica funcional da lei de Deus mostra o mecanismo das forças espirituais em ação, as trajetórias e ações, como se pode corrigir os destinos errados, qual é a técnica da redenção e salvação e como racionalmente se planifica a vida. Queda e salvação é uma continuação do sistema. A análise analisa o fenómeno da involução do espírito até à matéria, a descida, anterior e complementar aos fenómenos da evolução, subida, estudada em a grande síntese. Princípios de uma nova ética. Trata-se de uma nova moral racional, construída sobre bases científicas, estudos e personalidade humana, e o destino sobre uma nova psicanálise, psicodiagnose, psicossíntese e a ética do sexo como fenómeno social. A descida das ideias fala-se de Teilhard de Chardin e de Jean-Paul Sartre, da crise do catolicismo, cristianismo e comunismo, trabalho e propriedade. Um destino seguinte Cristo. Neste volume, o autor narra as experiências espirituais nos 40 anos dedicados à obra. Pensamentos. Mostra como orientar-se na vida e, através de casos verídicos, como é possível observar o funcionamento da lei de Deus. Cristo, análise e personalidade de Jesus Cristo, o Evangelho e os problemas sociais. Cristo é pensado nessa obra como o centro do fenómeno, evolução, redenção, salvação. As obras dele encontram em PDF gratuita, podem ser tiradas da internet, por acaso sei, mas até para vocês verem, estou-vos a dar vários autores espirituais que estudaram profundamente a espiritualidade. Este Pietro Ubaldi é uma pessoa muito séria, é uma pessoa, toda a sua obra é muito séria, de grande responsabilidade, é muito científico também. Mas escreve simples, para as pessoas entenderem e perceberem. O engraçado é que ele viveu no século passado. Portanto, viveu no século passado, embora tenha nascido ao mesmo tempo que foram escritas as obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos. Portanto, nós podemos aqui, a ocupação dele foi pedagogo, professor, autor, tradutor, filósofo e pensador espiritualista italiano. Ele era italiano, não se esqueçam. Morreu a 29 de fevereiro de 1972, com 85 anos, em São Vicente, Brasília. E nasceu a 18 de agosto de 1886, reparem, Foligno, província de Perugia, Itália. Portanto, Pietro Ubaldi é assim uma coisa interessante, uma coisa, não é coisa, é um ser interessante, um ser de uma grande evolução, e ele dedica-se à espiritualidade de uma forma muito altruísta e também de uma forma muito simples, porque ele trata de casos verídicos, casos que vivenciou, coisas que foram muito interessantes, e depois transcreve para o livro, embora um dos livros seja escrito intuitivamente, que poderia-se chamar que fosse um livro psicografado. Mas de resto ele não abandona a ciência de forma alguma, analisa, observa e faz vários estudos e segundo esses estudos, portanto cá a Associação Pietro Ubaldi em Itália, é uma pessoa que merece toda a credibilidade e merece que nós estudemos um pouco sobre eles. Não esquecendo que eu tenho os livros todos que ele publicou, não é? Estes livros que eu vos acabei de dizer, tenho-os todos, não é? Há muitos anos, não é de agora, há muitos anos que tenho esses livros todos. Então, é um grande homem, ouve-se falar muito pouco dele, houve uma altura que se falava muito dele, por parte da altura da morte dele, e assim falava-se muito dele. No meio espírita ele era considerado uma pessoa
espiritual, espírita. Depois, com o tempo, foi arredado um pouco, uma vez que ele tratava das espiritualidades, e é o que eu digo, não deve haver fanatismos, a nossa mente não deve estar só focalizada por um lado, a nossa mente deve estar numa abertura total, numa abrangência total, para nós aprendermos muito mais, adquirirmos muito mais conhecimento, percebermos melhor a nossa vida, para percebermos melhor a vida que vivemos, percebermos melhor o porquê do sofrimento, percebermos melhor o porquê de às vezes as coisas não correrem como nós queremos, percebermos melhor como é que devemos fazer para a nossa vida melhorar. Portanto, um grande homem, este Pietro Ubaldi. Não sei se vocês já tinham ouvido falar dele, se já tinham lido alguma coisa. O mais interessante é que ele também o mais interessante, até o próprio Einstein, não é, tinha alguma admiração por este homem, e o mais interessante é que ele também escreve algumas coisas relacionadas com a filosofia e com a religião. E ele vai ali beber à filosofia socrática e de Platão. Aí ele vai demonstrar a existência de uma lei natural, o que é muito interessante. E depois, entre 1932 e 1935, ele escreve o livro A Grande Síntese, que é uma das grandes obras dele e é interessante, todos havíamos de ler um pouco, de estudarmos, para ficarmos mais sábios. Portanto, como veem, a espiritualidade não é uma coisa assim tão simples, ela é diversificada, tem respostas para tudo, mesmo a nossa própria espiritualidade, e seguindo o campo espiritual no seu todo e não em parte, só traz mais valias para cada um de nós e traz mais consistência ao nosso conhecimento e mais consistência ao nosso sentir da realidade espiritual, o que é perfeitamente, nunca podemos dissociar a espiritualidade da materialidade, nem a materialidade da espiritualidade, pois elas se completam, uma vez que como seres materiais nós estamos em evolução. Ele explica aqui uma coisa muito interessante num dos livros, que é a involução e a evolução. Portanto, como nós éramos antes e como somos agora, e é aí que está a problemática da própria reencarnação. Muito interessante, mesmo muito interessante. Portanto, às vezes nós vamos por caminhos mais fáceis, mas das coisas mais interessantes, e merece todo o meu respeito, portanto, ele estudar o fenómeno místico vivido por São Francisco. São Francisco viveu um fenómeno místico muito grande, e ele estuda esse fenómeno místico na nova civilização do terceiro milénio. É lá o trabalho que vocês me dão para eu ter que vos dizer estas coisas. Portanto, vocês acho que já eu tenho estado a falar agora ultimamente em pessoas espíritas, e vocês eu disse que ele tem um Instituto Pietro Ubaldi, que é a Itália, portanto, e acho que tem outro no Brasil, não cheguei à conclusão, mas acho que tem. Acho que tem outro no Brasil, mas não cheguei a essa conclusão. Portanto, para verem, Pietro Ubaldi é mais um ser espírita também, porque não nega o espiritismo, apenas defende o espiritismo de uma outra forma, mas a essência está lá, e, portanto, é todo espiritualista e nos vai ensinando e indicando coisas. Espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês esta minha informação. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Pode fazer.
O último livro que saiu dele, Deus, o Universo, em 2002, História de um Homem, em 1942, La Grande Síntese e Solução dele Problema, A Descida dos Ideais, em 2010, La Nourri, em 1982, La Nova Civilização del Terceiro Milénio, 1949, Cristo e la Sua Laje, Um Destino Segundo Cristo, de 2012, já ele estava, portanto, isto foi publicado pós-morte, A Técnica, também existe um Instituto, sim senhor, eu bem sabia. Que o nosso final de semana e a semana que vai começar sejam energias mais positivas. Têm toda a matéria para vocês começarem a ter energias mais positivas. Portanto, só se de todo vocês não quiserem, é que não têm, não acham? Porque vocês têm toda uma certa vasta de matéria para consultarem, para pesquisarem. Aqueles que não sabem pesquisar pedem ajuda aos outros que sabem. E é assim que se faz, uma grande coisa a todos nós. Olá, Sheila, está tudo bem? A Sheila hoje precisa de ajuda, vá. Vamos todos ajudar a Sheila. Nós acho que temos todo, e se quisermos, vamos primeiro pelas grandes coisas, pelos grandes homens que passaram sobre a Terra, e depois vamos a outras coisas mais softs, que são já da criação popular, que também é interessante, porque traz sempre mensagens, traz sempre formas para nós aprendermos. E nós estamos aqui na Terra para aprendermos, para sermos melhores, para não sermos tão invejosos, tão cínicos, para não sermos tão maldosos e para, de algum modo, sermos pessoas de bem. Temos que ser pessoas de bem. E nós, muitas vezes, não somos pessoas de bem. Cada um fala por si, eu falo por mim, não é? Às vezes não sou. Os livros dele também se vendem na FNAC, mas vão, e no IUC, mas vão, por exemplo, vão à internet e põem assim Pietro Ubaldi livros PDF e aparece-vos PDFs, está bem? Ok? Não falo noutra pessoa porque fica para a próxima vez. Vou pôr aqui um conjunto de pessoas, porque às vezes as pessoas dizem, mas não é bem assim, é assado, é cozido, é frito. Depois outras mostram coisas e dizem assim, como é tão interessante, isso assim. No fundo, as coisas têm sido estudadas por homens e por homens de boa vontade e têm sido aprofundadas. As pessoas é que às vezes não têm esse conhecimento, ficam ali muito focadas naquilo e não são capazes de ter abrangência e depois não apanham vários pensadores, vários filósofos, vários pedagogos, pessoas de bem e pessoas que tinham consciência que estavam a fazer alguma coisa do quando Allan Kardec codificou o espiritismo, não é? Estudou de uma forma, mas ela existia. Pietro Ubaldi vai estudar a espiritualidade, tudo baseado na ciência. O que é importante é ser baseado na ciência. E temos que, uns são mais filosóficos, outros são mais práticos, mas tudo baseado na ciência. E isso é que é um importante. Como eu não tenho feedback nenhum de ninguém. Porquê? Eu não sabia, ninguém... Está em perigo porquê? Cláudia Marina. Então vamos ajudar o Rui da Milena. Mas está em perigo porquê? Já me estás a deixar preocupado e não me respondes. Qual é o nome? Não é Pedro Ubaldi. Pietro. Eu vou... eu posso escrever aqui. Esperem só um bocadinho.
Estou a escrever, que é para vocês não se enganarem. Porque assim o nome, eu gosto do nome. E é? Olha, agora apareceu petróleo, só me faltava mais esta. Pietro. Ah, eu troquei o B. As minhas linhas estão tão grandes que nem dá para escrever no teclado. Ai, que porco. Pietro Balde. Pronto, já está aí, vê? Pietro o Balde. E depois escrevem livros ou PDFs. Livros PDF. E vocês encontram, está bem? Ok? Eu escrevi. Aqui. Pietro. Aqui, ali mesmo. Ali. Estão a ver? Pietro Balde. Portanto, como veem, se nós quisermos, nós encontramos aquilo que precisamos e encontramos, sinceramente, muitas coisas que nos podem ajudar, podem abrir os nossos horizontes e fazer de nós pessoas melhores e, sobretudo, acrescentar alguma coisa a nós, o que é muito, muito importante. Eu gosto muito do Pietro Baldi. Já há muito tempo, não é? Oh, puxa vida, Nossa Senhora, não me digas que ele se vai afogar. Porque ele está no meio de uma tempestade em que o barco não consegue andar entre a Suécia e a Alemanha. Oh, porra. Eu puxo. Por isso é que eu não gosto de pôr nada na língua por causa para sair. Isto vai para a garganta. Olha. Ai, até me assustei. A grande síntese. Hilda Alves, a grande síntese. Procura na internet que tu és capaz e vês, está bem? Andréia Monteiro, boa noite. Estive a falar em Pietro Baldi. Está aí, no Círculo de Fraternidade que eu escrevi. Aí ele está numa tempestade muito grande. Eu tento sempre ver se há livros grátis na internet, que é para aqueles que não podem comprar ou não quiserem comprar, possam ler no computador. E, geralmente as obras de Allan Kardec estão. Algumas obras de Francisco Cândido Xavier também estão. E as obras do Pietro Baldi também estão. Podemos as baixar ou ler no computador, está bem? Ok. Então a tempestade é grande. O que é que eu vejo? Ana Cristina Costa, o que é que eu vejo nos comentários? Não é novidade nenhuma para mim, Ana Paula Venâncio. Eu não consigo encontrar aquilo que tu queres que eu veja nos comentários, Ana Cristina.
Não consigo encontrar. A Cláudia já escreveu. Ah! Por causa da tempestade que o Rui está. Está bem. Mas o barco deve ser grande, aquilo não se afunda assim com grande facilidade. Ou acham que afunda? Então se o barco não consegue andar, fica parado ou não? Sei lá, eu quando falam nisso, barcos muito grandes, acho que nunca se afundam. Acho eu, mas quem sou eu, não é? Já agora vocês também podiam explicar isso. Eu até imaginei que o helicóptero lá ia buscá-lo. As ondas são muito grandes. Gostava. Pois ele deve estar assustadíssimo, pois quem estiver no barco deve estar muito assustado. É a tempestade Unice. Unice. Ah, tempestade. Pode virar o barco? Ai, que horror. Vocês só me assustam. Dão cabo da minha cabeça. Então vão acompanhando, vá. Toca a fazer a oração por ele. Então é para ficares melhor, Ana Paula. Eu vi que as coisas não estavam muito bem feitas. Pela imagem que tu me mandaste. Boa noite, Abelcina. Vocês às vezes é que pensam que eu não dou atenção a nada, isso assim. Pois enganam-se que vós é que não me dais atenção a mim. Virar embarcações. Virar as embarcações. Pá, isso é mau. Então, mas aqui não leva muitos carros, muitas coisas, caminhões, tudo. Então isso faz peso, faz com que o barco não vire. Ai, coisa. Pronto, está bem. Nós vamos lá ajudar para que não se vire nada, para que todos consigam bem. Vá. Só se entrar água. Está aqui a Hilda a dizer que só se entrar. Ai, meu Deus. Pois, só se entrar água. Vamos ver. Vá. Mas eu acho que não é bem assim, porque se o barco fosse para se afundar, vinham logo os helicópteros, essas coisas assim. Logo os ingleses que estão tão habituados a essas coisas. Mas é triste, não é? Uma pessoa estar assim, num barco e haver uma tempestade, e nós nessa tempestade estarmos dentro de um barco. Bem, mas nós estamos a falar de um barco grande, enorme e pesado. Ainda não estou bem de todo, sabe? Pronto. Espero que todos passem uma boa semana. Uma semana enorme. Um fim de semana enorme. Que sejam mais felizes. Que tenham uma melhor cara. Porque não é eu andar aqui a pensar em vocês e vocês andarem com uma cara. Porque eu tenho uma boa cara. Acho eu. Pronto. E não é só estar a dormir, descansa sempre um pouco, que é para a gente estar assim bem, está bem? Não vos preocupais, tudo vai correr bem, está bem? Ele ainda é muito novo para morrer, embora nós vemos pessoas tão novas a morrer, mas não interessa nada, vá, está bem? Vamos passar a oração. Desejo-vos a todos um bom fim de semana. Que se portem bem no sábado e no domingo. Não arrisquem muito e depois no domingo eu volto à noite, está bem? E vão-me dando notícias. A Iris diz que está péssima, então vamos tratar da Iris também. A Cláudia Marinol
agradece e dá beijinhos para todos. A Graziela, que ela lá também agradece e nós também agradecemos. Mas eu ainda não fiz a oração, eu disse que ia agora fazer a oração. Porque há aqui outra pessoa que eu queria vos falar, mas acho que falar duas pessoas uma vez eu não gosto. Prefiro só falar e foi isso que eu programei falar hoje em Pietrobaldi e assim fazer uma síntese, não é? Agora, depois no domingo ou no outro dia falo no outro. Tenho que falar. Corra tudo bem. A coisinha disse aqui, o quê? Com uma tempestade grande não há helicópteros que possam lá chegar. Que corra tudo bem. Tudo. Com a graça da energia, tudo é possível, quer queiramos, quer não. E com a graça do amor, então, tudo acontece. Nós somos seres humanos bons. Embora haja homens bons e homens maus, e mulheres boas e mulheres maus, e até nas crianças, é engraçado. Há crianças boas e crianças más. O bem e o mal existem em todo lado, em todas as pessoas, e cabe-nos a nós alimentar aquilo que queremos que vença, que seja o triunfo de nossa vida. E nós muitas vezes, se usássemos a oração e o pensamento criativo e o pensamento positivo, nós chegaríamos muito longe e nós descobriríamos muitas coisas a respeito de nós próprios. Há que saber fazer o trabalho de casa. Então vamos lá fazer a oração. Hoje vamos nos dirigir aos nossos amigos espirituais com muito carinho, muita dedicação, com muito amor, para que a compaixão deles possa realmente avassalar a terra, que se acalmem as tempestades de todos os géneros, que se acalmem as guerras, que se acalmem os desequilíbrios, que se acalmem tudo aquilo que muitas vezes é destruidor. Nós sabemos que a dualidade tem de existir para existir a evolução, mas de qualquer forma nós temos sempre a tendência de nos preocuparmos e essa preocupação só se acalma quando a oração começa a ser espalhada pelos 4 cantos do mundo e por todo o universo. Por isso, amigos espirituais, caríssimos anjos da guarda, e todos vós que fazeis parte da espiritualidade e que não estáis na terra, estáis apenas ligados a nós próprios, auxiliai-nos nestas horas negras, nestas horas obscuras, nestas noites tenebrosas, para que nós possamos ultrapassar sempre os obstáculos e para que nós tenhamos sempre consciência de como os ultrapassar e para que as circunstâncias da vida se apresentem favoráveis à nossa própria evolução e ao ultrapassar dos nossos próprios obstáculos. Que o nosso coração não sangre, que a nossa mente se acalme, que o nosso corpo se renove, que a própria terra seja respeitada, que a oração permanente de todos os povos, de várias línguas e de culturas diferentes sejam unidas uma grande força para que a humanidade possa ser auxiliada através do despertar da sua própria compreensão e do seu próprio amor. Existe muito sofrimento no mundo, tanto sofrimento que existe. Muitas são aquelas pessoas que habitam no mundo e não têm consciência desse sofrimento. Mas nós, todos unidos, temos consciência desse sofrimento, desses irmãos e irmãs que sofrem amarguradamente durante uma vida inteira. E precisam de auxílio, precisam que alguém se lembre deles. E hoje os nossos pensamentos também vão para junto desses nossos companheiros da jornada terrena e que estão em evolução, a aprender, mas que estão num grande sofrimento, para que o sofrimento seja suavizado e para que eles possam rapidamente compreender a causa do seu sofrimento e do seu estado para poderem resolver o seu problema rapidamente. É bom
e a bem de cada indivíduo e não ao sabor da maré das circunstâncias, nem ao sabor da maré dos pensamentos. Muitas vezes os pensamentos nos traem. Por isso é que nós vos invocamos, bons amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos da guarda e todos vós que estáis na espiritualidade. Vos invocamos nesta hora, neste momento e neste instante, para que cada um de nós esteja em afinidade convosco e para que cada um de nós sinta a vibração do vosso amor, a vibração da vossa energia, a vibração da paz merecida por cada um de nós. Evidentemente que nós ascendemos a uma certa perfeição, mas sabemos que nunca atingiremos na Terra essa mesma perfeição, mas atingiremos sempre um nível e um patamar de grande conhecimento. E é por isso também que vos invocamos nesta noite, neste momento, neste espaço, nesta hora e em todos os espaços, para que todos os homens e mulheres e crianças possam ter a oportunidade da descoberta do seu próprio eu, da sua própria essência, da sua própria espiritualidade. Desde já, nós vos agradecemos com todo o amor, com todo o carinho, com toda a compaixão e, sobretudo, com toda a gratidão. Auxiliai cada um, visitai nos seus lares, visitai aqueles que estão deitados, doentes, que seus corpos estão necessitando de auxílio. Visitai todos aqueles que estão perdidos de alguma forma e todos aqueles que estão a guerrear nas suas lutas internas e externas. Abraçai-os a todos com a energia do círculo de fraternidade e abraçai-os a todos para que todos possam vos sentir e todos possam se sentir amados, acompanhados e todos possam sentir a coragem, a determinação e, sobretudo, a persistência de serem vitoriosos. E com isto, nós vos entregamos nossa oração e nossas petições e os problemas e preocupações vigentes no contexto atual. O nosso amor e a nossa gratidão à estrela mais brilhante, ao subjetivo, à grande força do amor, à própria terra, aos elementos que nos vão mantendo vivos e ao próprio universo. Que a calma, a serenidade e a paz faça parte do nosso foco, da nossa vida e do nosso desenvolvimento. Eu creio que assim é, sempre que houver um homem, uma mulher ou uma criança na Terra que queira que assim seja. Bem-aja, bons amigos espirituais. Beijinhos para todos e dou por terminada esta jornada de oração, esperando que vocês sejais meninos e meninas bem comportados e vos comportais e que orais também uns pelos outros, se faz favor. Não vos esqueceis uns dos outros. Tratai dos vossos parentes, dos vossos amigos, dos vossos inimigos, daqueles que conheceis e daqueles que não conheceis. Está bem? E não desprezai ninguém e nem menosprezai. E usai sempre a força e o poder da visualização criativa para chegardes à resolução dos vossos problemas. Que vos seja concedido o que vos for devido, que vos seja concedido o que vos for devido,
e que vos seja concedido o que vos for devido. Que a paz, e durante a noite, enquanto dormirdes, que tenhais contacto com a vossa própria espiritualidade e com os vossos anjos que se preocupam convosco. De qualquer forma, que cada um se desperte com um brilho no olhar e com o corpo renovado e com o corpo tratado, curado, se possível for. Bem, já a todos, até domingo. Boas noites.